Queridos, é uma alegria mais uma vez estarmos de volta, de uma forma presencial, mas pedir para que Deus continue abençoando a vida de cada um de nós para aprendermos a ouvir também a palavra dEle. Você que está na internet, é uma palavra especial para você que está em casa. Se tivermos alguns jovens também na internet, passamos por momentos difíceis pelos quais os jovens já não estão vindo mais na igreja, já não se interessam mais pela palavra, já tem tantas outras coisas e seguem tantos outros promoters, tantas outras pessoas, influencers, youtubers, e têm esquecido um pouco da palavra de Deus. Então, você que está em casa me ouvindo, independente do tempo, a temporal deste horário, deste domingo, que estamos aqui semipresencial, preste atenção. É uma palavra no meu coração que eu pensei em você, jovem. Assim como nós já fomos jovens um dia, né? Afinal de contas, somos tão jovens. A cada dia que passa, precisamos olhar e ter um olhar especial para as nossas crianças e os nossos jovens. Pedi para o Bruno separar para mim. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Neemias, no capítulo 8, por favor. Acompanhe no telão, você em casa também acompanhe, por favor, na parte de baixo do vídeo. Neemias capítulo 8. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto os homens como mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atento ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele e à sua direita Matatias, Sena, Ananias, Urias, Ulquias, Maacéias, e à sua esquerda Pedaias, Misael, Malquias, Assum, Badana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e o adoraram o Senhor com o rosto em terra. Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acude, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaias e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo escutava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador de Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é dia da consagração, é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que nos planteiais nem chorais, pelo que não planteeis e nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carne gorda, tomai bebidas doce e enviai as porções aos que não têm nada preparando para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque é a alegria do Senhor a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados.
Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Pai, me usa como um instrumento do Senhor. O Senhor pode alcançar as pessoas que estão no mais longe da terra. Este vídeo, esta pregação pode ser vista aqui dentro da igreja agora, mas pode ser vista naquele momento pelo qual algum jovem ou alguém não crê mais, não acredita mais. Então toca o coração, usa-me apenas como um instrumento do Senhor, uma ferramenta vinda do Senhor. Dá paz ao meu coração, para que eu possa ouvir a tua voz e possa passar a tua verdade. E era o teu santo nome que oramos e agradecemos nesse instante, Senhor. Amém. Queridos, presente de Deus, presente de Deus. Presente de Deus é apenas o tema dessa pregação. E vamos ver um pouco da história daquilo que estamos falando, do que está acontecendo neste momento. Os babilônios conquistaram Judá em 586 a.C., e a Pérsia conquistou a Babilônia logo em seguida em 539, também antes de Cristo. Logo depois permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém e começassem a fazer as suas mudanças e começassem a reconstruir. Mas por volta de 445 antes de Cristo, os desafios de construir uma pátria desmoralizava todos os judeus, desmoralizava aquele povo, desmoralizava os jovens, já não ouviam mais falar de Deus, foram muito tempo em cativeiro e esse cativeiro atrapalhou a vida de muita gente. À vista da cidade de Deus completamente derribada, destruída, tinha os ânimos e fazia os judeus não mais acreditarem na palavra. Eles já não tinham mais aquela esperança, porque a casa de Deus havia sido destruída. Mais uma vez ali olhavam para os muros de Jerusalém, que era a segurança de Jerusalém, aonde os inimigos não ultrapassavam e não podiam invadir. Estava tudo derribado, queimado, destruído. Quando falamos em muros, lembramos basicamente dos nossos tijolos pequenos, mas os muros eram feitos de grandes pedras. E basicamente, tanto aqueles que entravam conseguiram destruir, mas se esqueceram de que isso foi causado pela própria desobediência daquele povo. Aquele povo que retornava ali do cativeiro já não entendiam mais a palavra de Deus, já tinham a vontade de entender cada vez mais a palavra de Deus e escutava diante de Deus poucas coisas. Aqueles momentos de silêncio, aquele período um pouco aquele período onde os testamentos já não eram mais escritos, as palavras já não eram mais ditas, os velhos já não recitavam mais por conta da própria desânimo, da própria fraqueza humana em não mais lembrar do Senhor. Neemias, ele era um homem habilidoso, ousado, ele recebe as cartas e o agrado também de um rei da Pérsia chamado Artaxerxes, que era alguém que dominava naquela época, e ele era copeiro desse rei. E este rei, ele tem um agrado de Neemias, onde consegue passar a eles cartas para que eles pudessem, em cada província, ir resgatando o que tinha de melhor, para que quando chegassem em Jerusalém, pudessem construir o melhor. Olha só, Neemias, copeiro de um rei, ele tinha que tomar o vinho ou a água para saber se estava envenenado. Apenas ele podia tomar, e se ele tomasse, o rei poderia tomar e poderia comer daquela comida. E ele serve a este rei por muito e muito tempo. E de repente, em um momento da história da Bíblia, lá atrás, o semblante de Neemias, ele está um pouco abatido, e o rei pergunta: por que está abatido a tua alma, no sentido de semblante? E ele fala: o meu povo sofre muito, precisamos juntar, precisamos reconstruir. Porque no passado os homens chegavam até ele e ele perguntava: como está Jerusalém? E todos não tinham, ninguém tinha uma palavra benéfica a ele. Olha, está bem, tem um playground, tem um parquinho, tem tanta coisa boa. Não, está derrubado, destruído. As portas de Jerusalém são queimadas. Quando falamos de porta, falamos em portas e portais enormes, do tamanho desse monitor aqui, para passar muitas e muitas pessoas. Portas com espessuras de 10, de 15 centímetros ali, feita de madeira maciça, queimada.
Ou seja, tudo que protegia aquele povo já não existia mais. Toda a proteção que aquela cidade trazia aos israelitas, ao povo judeu, já não existia mais. Então a desolação, a falta de coragem de mudar a história de Jerusalém já não estava mais presente no povo de Israel. Só que ele primeiro inspecionou as suas paredes, as portas, os muros. Quando ele sai de lá, do rei Artaxerxes, ele começa a buscar o melhor daquela terra, até chegar em Jerusalém, a partir daquele homem que vê ele como alguém importante para o seu reinado. O projeto foi construído num curto espaço de tempo de 52 dias, apesar de enfrentar as oposições ali de Sambalate, de Tobias e de tantos outros que queriam matá-lo. E toda vez Neemias falava: eu não posso parar. Eu não devo parar, eu preciso prosseguir. Se eu parar, quem vai terminar essa obra? Quem é que vai terminar essa obra? E ali vemos o quanto que é importante para nós termos um olhar para a palavra de Deus e não pararmos, continuarmos, prosseguirmos. Deus escolheu Neemias, de uma certa forma, para reconstruir os muros. Essa é a parte mais falada que nós entendemos da história da Bíblia. Neemias reconstruiu os muros de Israel. Mas ele fez muito mais do que isso. Ele foi alguém escolhido, mas não foi alguém importante no passado. Ele foi um simples copeiro. Um simples copeiro de um rei que podia dar as cartas. Em cada província ali, dividida pelo seu reinado, ele poderia pegar tudo. E ele vai e constrói tudo. E constrói em 52 dias, constrói à noite. Ele fica ali tentando se esconder durante a noite. Se protege, protege os seus amigos também, de uma certa forma, para não serem mortos, não caírem em ciladas, fortalecendo. Você, enquanto um dorme, o outro vai cuidar. Então ele tinha toda uma equipe de pessoas trabalhando ali para ele, para a reconstrução. Ele tinha a forma correta de governar, a forma vinda de Deus. É importante lembrar, quando nós vemos que ele teve a ajuda desse rei, e lá em Esdras 7:11 diz assim: temos aqui uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor de todos os decretos da palavra de Deus. Mais uma veracidade, uma prova de que um rei entrega ali uma carta para que as coisas fossem respeitadas, inclusive naquelas províncias pelo qual ele também dominava. Essa história que antecede um pouco mais, tá? Mas nós podemos voltar um pouco mais lá em Mordecai ou Mardoqueu e voltar e ver o quanto que Deus foi providenciando pessoas para que chegasse até Neemias, um simples copeiro. Neemias, um simples copeiro, nada mais além disso. Aos olhos do rei, mas aos olhos de Deus não. Neemias era muito mais do que aquilo. Aos olhos de Deus, Neemias era alguém especial. Meu querido, minha querida, meu jovem, você é especial aos olhos de Deus? Você já fez essa pergunta para você? Em que você é especial aos olhos de Deus? A restauração de Jerusalém passou por etapas importantes nesse processo que lemos. Será uma pregação expositiva de versículo a versículo. Então preste atenção que não teremos pontos dividindo, nós vamos explicando. Primeiro começa uma restauração física. O muro e as portas que foram queimadas e derrubadas pelas invasões, constantes invasões, é reconstruído. Uma reconstrução física. Deus quer a sua casa bem organizada. Deus quer esta igreja bem organizada. Deus quer que as pessoas realmente estejam bem organizadas dentro da igreja. Deus quer isso. Senão ele não reconstruiria outras vezes o seu templo. E não diria que será reconstruído em breve, na volta de Jesus. Então ele quer a sua casa bem estruturada também. Faz parte do nosso processo, o zelo pela casa de Deus, o zelo pelas coisas de Deus. Então a reestruturação primeiro é física de Neemias, depois nós temos uma reestruturação ou uma restauração social. A ordem, a política, elas são
elas começam a voltar de novo ao seio do povo, cuidando de um para com o outro. Antes, da construção dos muros, não existia uma organização, não existia uma segurança, existia um povo disperso por aí. Pessoas que foram dispersas da Babilônia, saíram sem eira, sem beira, sem nada além do corpo, da roupa, e eles seguem em peregrinação em terras estranhas. Mas Neemias começa a falar assim: vamos voltar, vamos juntar esse povo, vamos refazer esta nação. Se você olhar na história de Jerusalém, Jerusalém foi invadida por várias e várias vezes, várias cruzadas, 4 cruzadas consecutivas ali na época do ano 1000, da Era Nossa Comum, várias vezes destruídas. Em 1945 se torna ali uma situação, uma localização sem árvores, uma terra árida, uma terra completamente largada ali também, mas os judeus, eles fizeram uma reestruturação. Quando você vai em Israel hoje, não existe areia, existe sim um pouco mais afastado, existem 2 Israéis diferentes lá, onde mora o povo árabe, os muçulmanos, e onde mora os judeus. É nítida a diferença quando você vai para Israel. Você sabe exatamente onde você está. Aqui moram os judeus, não é isso? E aqui moram os muçulmanos, ou aqui moram os árabes. É nítida pelo trato que eles têm com a terra, com o lugar, e com a seriedade pelo qual eles tratam aquele lugar chamado Jerusalém, aquela Israel. Então sempre estava na mente clara dos judeus também de cuidar daquela terra prometida naquele sentido. Uma restauração física, uma restauração social, e agora também ele traz uma restauração espiritual para aquele povo. Como isso é possível? A palavra de Deus, através da compreensão, e realmente tinha um povo que não sabia no cativeiro da palavra, a desmotivação pelo fato deles estarem tão afastados de Deus, não trazia motivação de ouvirem a palavra de Deus. Me traz a lembrança, não existia mais uma lembrança, era um povo cativo, preso, escravo, que não tinha e não havia tempo para pensar, apenas trabalhar em favor de um rei ou de uma nação que não era a Israel. Mas eles se esqueceram que também naquela época, onde eles podiam, também não o fizeram. Também não louvaram a Deus, também não pediram para Deus, também não conversaram com Deus. A maior reforma de Neemias, programada em Jerusalém, não foi apenas a reconstrução dos muros de Jerusalém em si, foi a restauração da autoridade da palavra de Deus sobre aquele povo. Neemias, ele traz de volta, através da implantação da palavra, junto com Esdras e todos os outros e todos os levitas, a restauração da palavra. Precisamos ter os muros, sim, mas precisamos ter uma palavra. Precisamos que a palavra faça a diferença no coração desse povo. A única coisa que fica aqui é a palavra, e precisamos colocar a palavra. A segurança daquele povo que estava no olhar dos muros, nas paredes, nas portas, e já não mais na palavra do Senhor. Essa restauração, ela vem bem em um momento, pelo qual ele diz: vamos restaurar sim a casa, os muros, mas vamos restaurar a palavra de volta nos corações, a semente que deve seguir de geração em geração. Temos a lei, precisamos apresentar a lei, precisamos fazer com que isso aconteça. Em essa restauração, Jerusalém era absolutamente vulnerável, não apenas aos saques, aos assaltos, às invasões, mas principalmente se não houvesse a restauração ali espiritual, nós teríamos uma Israel com a cabeça vazia. E cabeça vazia é oficina do diabo. E às vezes eu comento em determinados momentos que o diabo, ele já não tem mais uma oficina, já se aperfeiçoou tanto em tecnologia, que hoje ele tem uma verdadeira indústria. Cabeça vazia não é oficina. Oficina para mim e para você é onde nós levamos o nosso carro, onde nós construímos uns portões, coisa pequena, menor do que basicamente a nossa igreja, mas sim uma empresa, uma indústria, uma multinacional
com tantas opções. Meu querido, minha querida, cabeça vazia não é oficina, é uma indústria. Porque cada dia que passa, surpreende-se mais e mais de como o inimigo trabalha na vida das pessoas. Portanto, precisamos sim ter esse olhar. Em uma das minhas pregações aqui na igreja, eu lembro que eu não finalizei uma frase, onde eu disse que, em uma pergunta de um jovem, que a salvação não está na igreja, ele falou para mim, a salvação não está na igreja. E eu lembro que eu não continuei a trazer isso na igreja, eu falei, ficou faltando alguma coisa para a igreja naquele dia. Ficou como se eu dissesse que a salvação não está na igreja, igreja parede, igreja portas. Bom, a salvação ela não está na igreja, porque não estava nos muros de Jerusalém, não estava no Israel, mas é na igreja, aonde a palavra é restaurada. É na igreja onde eu aprendi o plano de redenção da cruz. É na igreja onde nós temos uma koinonia melhor. Koinonia é uma palavra grega chamada de união, uma verdadeira união. Mesmo que sejamos falhos, mesmo que sejamos às vezes em um determinado momento falhos com os irmãos, com os queridos. Eu lembro que essa semana um esposo pediu para mim, por favor, ligue para minha esposa, que ela não está bem. Aí, beleza, eu vou tentar, mas nos atendimentos lá do consultório, das 8 da manhã até as 10 da noite, uma brecha eu consigo. Nossa, não consegui, aí eu tentei meia-noite. Puxa, meia-noite já está dormindo, tal. Falho também. Também sou falho. E talvez não pode vir sobre mim um peso pelo qual, não liga para mim, mas eu orei, eu estava orando, Senhor, eu não estou lá, mas o Senhor acampa com os teus anjos ao redor daquele que o ama e que o teme. Essa família ama o Senhor, essa família teme ao Senhor, então acampa com os teus anjos ao redor desta família. Mas é nessa estrutura em que nós temos um olhar, e nessa estrutura Neemias ele olhou e falou assim, precisamos reconstruir. Precisamos dar, não uma morada para Deus, porque Ele está nos nossos corações, mas nós precisamos fazer com que as pessoas estejam bem, sintam-se bem em ouvir a palavra de Deus. E aquela reunião que aconteceu na praça, como nós vemos no versículo 1 e 2, eles estão ali atentos, em pé, não havia cadeira. Ao amanhecer, até o sol do meio-dia de Israel. Israel, meio-dia, é 50 graus no ar-condicionado, e à noite aquele frio de menos 30 no deserto. Uma loucura, uma doce loucura. Mas como é bom entender que ali eles estavam ali. A maior necessidade da igreja e da nação é a restauração da autoridade suprema da palavra de Deus para com seu povo. Que pena, nosso presidente não ter um direcionamento correto da palavra de Deus, porque feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. É uma pena ele não ter esse direcionamento. Eu sei que você orou por isso, eu sei que você torceu para isso, que você talvez votou para isso, mas ele não é o único que tem que salvar a nossa nação. Ele é apenas um que está num cargo onde eu não tenho acesso. Mas se Deus permitir, eu tenho acesso além de onde Ele está. Mas aqui nós temos que fazer a nossa diferença. Essa igreja, esse lugar, essas paredes, precisa fazer a diferença aqui onde nós estamos. Salmo 33, 12, 15, bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor e cujo povo a qual escolheu a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens, do lugar da sua habitação, contempla todos na moradia e na sua terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Salmos 33, 12, 15. Ele é o que forma o coração de todos eles, está no versículo 15. Ele é que forma o coração de todos eles. O que nós podemos fazer? Mover e deslocar para ouvir a palavra de Deus. Queridos, meu jovem, você está me ouvindo? Pois é. Eu, quando era jovem, eu também achava que jamais ia morrer. E quando nós vemos a nossa geração, os nossos amigos indo embora, indo no gerúndio não funciona, Mas quando vemos a nossa geração indo embora, amigos nossos indo embora, pessoas muito próximas da família indo embora nesse tempo de pandemia,
você tem que lembrar, está quase chegando a hora. E eu preciso fazer e ser a diferença. Mas os jovens também perdem amigos. Já falei que já fiz muito velórios de muitos amigos jovens. Mover, no versículo 1 e 2, e chegando ao 7º dia, estando os filhos de Israel à sua cidade, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. Continua até hoje lá. Nós vemos as trombetas e as instruções, o ajuntamento para rever a palavra de Deus para muitos que estavam no cativeiro, que já não se lembravam mais da palavra. No versículo 3 e 4 existe o desejo de aprender e a receptividade da palavra de Deus. Quando ele diz assim, leu o livro diante da praça, no versículo 3, e leu o livro diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva, desde o início da manhã, até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, todos. Neemias tinha uma preocupação, reúna todos, reúna o povo, todos eles que podem ouvir. E ali eles têm o desejo de aprender. Deus moveu o coração do povo para reunir-se e buscar a palavra de Deus. Eles não se reuniram ao redor com outros interesses, não havia banda, não havia show gospel, não havia corredor de sal, não havia suor do pregador, não havia ali a promessa de uma ex-mãe de santo que iria revelar, não havia nada disso. Havia uma única coisa, a palavra de Deus. Não havia superstições naquele lugar, as pessoas não eram chamadas para serem crentes em superstições, pelo qual não representam a cruz de Cristo, não representam o andar de Cristo. Eles eram chamados porque eles já não lembravam mais. Os velhos tinham saudade da vontade. Inflama, Senhor, o meu coração, faz-me ouvir a tua lei novamente. E os jovens, o que ele vai falar? O que ele vai fazer? Hoje somos enganados. Somos enganados. Trocamos a salvação pelo prato de lentilha. Cremos naquilo que o homem fala, que o pregador fala, e não na palavra de Deus. Cremos naquilo que a televisão mostra, e não naquilo que lemos na palavra de Deus. Hoje o povo busca a palavra do pastor e não a palavra de Deus. Queremos as bênçãos de Deus. E quando consegue as bênçãos de Deus em determinadas igrejas, eles não reproduzem, eles não dividem, porque não aprenderam a partir da palavra de Deus. Não aprenderam a partir da palavra de Deus. Lembra em um culto que nós falamos sobre Gaio, aqui na minha pregação, e eu falei, oro pela sua prosperidade, e eu tenho orado pela prosperidade sua, de verdade. Eu tenho pedido a Deus que você seja muito rico, que você tenha condições de ajudar muita gente. Sabe por quê? Porque nós nos encantamos quando vamos em algum lugar, quando vamos em algum congresso missionário, e chegando lá, às vezes em determinados momentos, o missionário diz, Deus me presenteou com um carro. Chegou um irmãozinho, foi lá, isso eu já vi várias vezes, pessoas conversando comigo assim, em vários congressos missionários, em vários pastores, o irmãozinho, vem cá, vai nesse endereço aqui tal dia. Ah, tudo bem, o senhor quer uma oração? Eu gostaria que você fizesse uma oração, por favor, na minha loja. Ok. Ele vai lá, faz uma oração na loja, Deus prospera. Qual carro você teria? Eu teria esse aqui. Pega a chave do carro, entrega para ele, é seu. Deus acabou de te dar. Ô Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor provém para aqueles que precisam. Então precisamos orar de verdade para que aqueles que precisam possam dividir, porque se dividem, ele é multiplicado. O milagre da multiplicação, eu falo, está na divisão das coisas que Deus dá para você. E você divide com o outro, e o outro divide com o outro, e Deus vai prosperar e multiplicar você na palavra. Então precisa ter no nosso coração.
Quanto que eu ganho? Quanto que eu posso dividir? Quanto que eu posso ajudar? No versículo 6, vamos ver o que diz o versículo 6, nós já sabemos. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Esdras, no versículo 6. Esdras, no versículo 6, era um homem comprometido com a palavra. Logo após a reconstrução dos muros, ele não buscava alguém para contar histórias bonitas, experiências bonitas, mas ele Neemias coloca Esdras, um homem de Deus, para falar da palavra de Deus. E hoje nós vemos igrejas colocando excelentes promoters, youtubers, sem palavra. É exatamente isso, sem palavra. Faremos um programa de coaching na igreja agora, daqui para frente, para revitalizar a nossa igreja. Faça na sua empresa, faça no local de trabalho, mas na igreja, no púlpito, pregue apenas a palavra. Apenas a palavra. Jovem, você tem pregado a palavra de Deus na faculdade? Você tem sido uma bênção de Deus na sua escola? Você tem sido uma bênção e tem sido a referência de Deus, mesmo que seja um simples copeiro ou um simples estudante da palavra do Senhor? A maior necessidade da igreja é homens e mulheres e crianças que conheçam e vivam e preguem a palavra de Deus com fidelidade. A pregação é a maior necessidade da igreja no mundo. A pregação é a tarefa mais importante que existe para esse mundo. Se nós não pregarmos, como diz a música aqui, contar uma história, eu sempre falo, se nós não contarmos uma história de Jesus Cristo, as pessoas não vão parar para ouvir. A neurociência prova exatamente que o cérebro adora, cuida, guarda, gosta, sacia por histórias. Então conte histórias. Conte histórias da Bíblia. Conte história para as pessoas. Senta do lado, eu vou contar uma história para você. Isso eu já conheço. Ah, mas nessa versão não. Tem certeza? Tenho. Conte uma história. Conte uma história. Jovens, nossa geração está indo embora. A minha, do pastor Zedequias, do reverendo Isaías. Nossa geração está indo embora. Precisamos de homens e mulheres novos para fazer a grande diferença para essas crianças que ficam. Pastor, é despedida? Não, querido. Imagina. Eu sou tão jovem. Depois que eu descobri que a alma não envelhece, eu percebi que eu continuo sendo jovem. E que onde Deus quiser usar a mim, e a um desses dois outros pastores aqui, Ele vai usar. Segundo a sua maneira. Dentro em breve, a nossa geração volta para casa. Pregar a palavra deve ser uma influência, você deve ser um influenciador no mundo, pregando a palavra de Deus. Você sabia que no começo da nossa pregação nós falamos sobre a decisão de Neemias e a importância principalmente de Neemias, né? Conhecer um rei, servir a ele, que era esse rei, e esse rei proporcionar para ele as cartas para ele ir em qualquer lugar ali do mundo e falar assim, vai lá, pode pedir para o meu governador, ele vai dar para você as madeiras. Vai lá, pode pedir a água que vocês forem necessários. Não, vai lá, pode pedir homens que darão segurança. Mas ele era apenas um copeiro. Nada mais além de um copeiro, de um homem que era um copeiro, da segurança do Senhor. Precisamos entender. No versículo 7, no versículo 8, no versículo 9, nós vemos as instruções e a divisão de tarefas. São vários versículos, você já leu junto comigo. Os levitas ensinavam a lei ao povo, esclarecendo e explicando o sentido da lei, de como o povo entendesse como se deveria entender, de uma forma justa, honesta. Não havia ali mágicas, não havia ali embromation, não havia ali o que nós já falamos, a rosa, ou qualquer outra coisa parecida, existia apenas a palavra de Deus. E queridos, mais uma vez eu entorno para você, jovem, falei no começo do culto, a palavra pode ser para você. A nossa geração está indo, a minha geração está indo embora.
Não precisamos de influencers, não precisamos de youtubers, nós precisamos de homens e mulheres verdadeiramente calçados na palavra de Deus. É o que interessa para mim, o que interessa para você, é o que interessa para aqueles que ficam. Homens sendo resgatados por Deus, mulheres sendo resgatadas por Deus. No Novo Testamento, quantas mulheres ajudaram tantos homens? Tantas mulheres investiram financeiramente em Jesus, no ministério de Jesus, fazendo comida e fazendo tudo aquilo que precisava. Divisão da tarefa. Vamos chamar os nossos bastidores aqui. Na reunião de oração, por favor, me permitam errar de púlpito se eu errar os nomes. Mas na nossa reunião de oração, nós temos a Lídia e as mulheres que se ajudam. Aqui, no áudio, no vídeo, nós temos o Bruno. Ele nunca aparece, o Bruno, mas ele está lá. Coloca cadeiras aqui, faz um estardalhaço para que você possa ouvir. E ele está ali, todos os domingos ele está aqui, um jovem sendo usado por Deus neste momento também. Escola dominical nós temos os Evandros. E tantos outros professores. Do grupo de intercessão nós temos a Cleusa. Sempre intercedendo e buscando, incansavelmente ali alimentando por aqueles que buscam a palavra, aqueles que necessitam da palavra, aqueles que pedem uma oração. A junta diaconal, empenhada em cestas básicas agora, acabou de lançar, precisamos de cestas, precisamos de mantimento. Querido, quem não morre de Covid, morre de fome. E nós, como igreja, precisamos fazer a diferença. A igreja não é aqui a estrutura, mas sou eu e você. Se eu e você temos condições de pagar 3 meses de R$80 de uma conta de luz de um irmão dessa igreja, em nome de Jesus, ajude. Deus multiplicará para você. Não porque você está fazendo com a direita ou com a esquerda, mas é porque é a minha função, é a sua função. Não apenas um prato por um dia, mas a humilhação, quem já foi cortada a luz? Quantas vezes já cortaram a minha luz? Nossa, cara, não tenho. Vamos passar 3 dias sem tomar banho quente, porque só vai conseguir entrar dinheiro daqui a 3 dias e mais 2 dias para ligar. Meu Deus, como eu deixei isso acontecer? Não deixe que isso aconteça com o seu irmãozinho. Pergunte, não tenha vergonha. Pastor, eu não tenho condições de pagar, me ajuda? Te ajudo. Se eu não ajudar você, porque eu não tenho condições nesse momento, nós vamos arrumar homens e mulheres de Deus aqui para te ajudar também. E precisamos ter esse entendimento da palavra de Deus. O milagre da multiplicação está na divisão. Aquilo que Deus divide, esse é o meu lema. Aquilo que Deus entrega para mim, eu divido e Ele multiplica. Aquilo que Deus me dá, eu divido e Ele multiplica. Jovem, nós precisamos de você para influenciar esse mundo com palavras, gestos, atitudes de Jesus, onde você está. Lembre-se, a nossa geração está indo embora. Você não precisa esperar que todo mundo vá para perguntar, e agora o que eu faço? É aquela pessoa que entra na faculdade, estuda 5 anos, e quando ela vai na colação de grau, ela pega o diploma. E agora? O que eu vou fazer? Você já deveria saber, no primeiro dia que você se matriculou, o que você deveria saber e fazer. O diploma é só uma consequência de uma autorização para você exercer a sua função. Mas no primeiro dia em que você pôs os pés na faculdade, para a honra e glória do Senhor, o que eu vou fazer? E como eu vou exercer o ministério de Jesus neste processo? Jovem, todo tempo tem alguém que cuida de você, cuidou de você, que vai continuar cuidando de você. E Jesus é o que está cuidando todo o tempo todo de você, por mais que você não acredite. E Jesus está cuidando, mesmo sendo rebelde. Mesmo, de uma certa forma, tendo um pouco de rebeldia. Não vou na igreja, mas tem uma balada bem legal. Acho que eu consigo ir na balada. Não vou ouvir o pastor. Mas tem um colega meu que tem umas palavras muito legais. Ele tem até umas coisinhas ali que, sei lá, vamos experimentar. A geração de vocês é que fará a grande diferença lá na frente.
A grande diferença. Eu, Zedequias, pastor Zedequias, o Isaías, nos conhecemos há 20, 25 anos, não sei quanto. Lembro das pregações do reverendo Zedequias quando eu era seminarista. É verdade. E às vezes eu falo, pastor, você lembra que você pregou isso lá não sei aonde, tal dia mais ou menos? Está marcado na minha Bíblia aqui, o seu nome. Puxa, que legal, Miro. Pois é, Isaías, lembra que você já pregou sobre isso? Falou lá no não sei aonde. Nossa, que legal. Mas a nossa geração está indo, querido. Nós precisamos que você esteja nos lugares onde eu e os dois não podemos estar. Na sua faculdade, na sua escola, na sua empresa, no seu banco. Nós precisamos que você esteja lá. E que não espere por mim ou pelos dois. O cristianismo é a religião do entendimento. Ele não nos rouba o cérebro. O sincretismo religioso anula a razão. Aí eu não vou na igreja, eles fazem lavagem cerebral. Tem certeza? Eu conheço um amigo seu que com certeza ele lava seu cérebro todo dia. Você conhece, pastor? Não, eu estou falando que eu conheço porque eu sei que você conhece quem lava seu cérebro. Todo dia. Lembra das pregações anteriores, como eu já falei aqui? Quando você não pensa, alguém pensa por você. Quem é que está pensando por você? Quem é que está pensando por você na faculdade? Quem é que está pensando por você naquela escola? Qual é a garota, qual é o garoto que está desviando você do caminho dessa igreja? Por que é mais fácil passar horas na internet e não consegue passar uma hora aqui na igreja? Porque eu consigo ajudar tantas outras pessoas que não, de uma forma não é ajudar, mas na igreja eu não consigo. A alegria dos crentes, o regozijo dos santos e a benevolência de Deus está no versículo 10 e 11. Vamos lá. Disse-lhe mais, ide, comei carne gorda, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm preparado para si. Queridos, olha aqui, ele falando assim, dividam o que vocês têm, por favor. Sejam felizes dividindo, não egoístas e avarentos, mas sejam felizes dividindo. E continua, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Muita gente não está conseguindo passar, de verdade. Sobre a questão aí do Covid, realmente, o Covid tem atrapalhado a vida de todo mundo e tem arrebentado, os nossos corações, com tanta gente que está indo embora. Mas é importante que eu e você possamos ter uma palavra de Deus no nosso coração. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Comentarista Joseph Benson, da Bíblia, nesse versículo 9 e 10, ele fala uma coisa interessante. Tudo é bonito em sua estação. Como não devemos nos alegrar quando Deus nos chama ao luto, esse luto que nós vivemos? Como nós devemos não nos alegrar quando Deus nos chama a esse luto? Portanto, não devemos nos afligir e ser tragados pela tristeza, quando Deus nos dá a ocasião de nós nos alegrarmos. Mesmo a tristeza pelo pecado não deve se tornar excessiva a ponto de dificultar a nossa alegria e o nosso olhar para com Cristo. A alegria em seu serviço, pois todas as pessoas choraram quando ouviram as palavras da lei. Por mais profundo o sentimento de sua grande culpa, extremo perigo por causa disso, mas eles se alegraram. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele faz um comentário sobre esse versículo que lemos, o 9 e o 10, que é assim. Ele atinge o nosso intelecto. A pregação é dirigida à mente. O culto deve ser racional. Devemos apelar ao entendimento. John Stott disse que se crer é também pensar. O reverendo Hernandes também diz, atinge a nossa emoção. O choro pelo pecado, a palavra de Deus produz um quebrantamento, um arrependimento. O verdadeiro conhecimento nos leva às lágrimas. Quanto mais perto de Deus você está, mais tem consciência de que é pecador, mais chora pelo pecado. O emocionalismo ele é inútil, mas as emoções produzidas pelo entendimento
é a parte do cristianismo. É impossível compreender a verdade sem ser tocada por ela. O momento da conversão de um homem, de uma mulher ou de uma criança acontece espiritualmente e racionalmente. Não se usam lavagens cerebrais dentro da igreja. Você não aceita Cristo simplesmente porque um pastor fala, porque alguém tem palavras bonitas para você. Você aceita Cristo porque você sabe que você é pecador e que você sabe que não depende de você a salvação. Não importa o que você faça, não tem troca de moeda. Quando você se arrepende de verdade, você entende que Deus toca no seu coração e que racionalmente, como homem, mulher, criança, você entende, eu preciso de Jesus. Não porque Ele vai me dar tudo aquilo que eu sempre almejei, porque Ele é o presente pelo qual jamais qualquer outra pessoa pode me dar. Jamais qualquer outra pessoa pode me dar. Esse é o único presente que ninguém em nenhum lugar do mundo pode dar a você. E só Jesus, que é a salvação em Cristo Jesus. Por isso que as lágrimas, os arrependimentos aconteceram a todos eles, porque quanto mais eles ouviam, mais eles entendiam que estavam afastados do Senhor e precisariam voltar ao Senhor, precisariam ser a diferença, precisariam ser a referência. Como eu disse, 458 anos antes de Cristo, esses homens, mulheres, viveram há 2.500 anos atrás. Estão vivos no nosso púlpito, porque fizeram diferença no seu tempo. Neemias, um copeiro simples para o homem, mas grandemente usado por Deus. Algumas passagens de Neemias são usadas da Bíblia, é usado por homens e mulheres que não são cristãos, a trazerem a eles a força de fazerem a diferença na vida deles. Grandes palestrantes usam alguns textos de Neemias para que possam fazer a diferença na vida deles. Você é como Neemias? Jovens, quais foram os presentes de Deus? Um breve relato. Aos meus 13 anos e meio, meu pai falece. Aos 13 anos e meio, esse que vos fala, meu pai falece. Tem uma coisa muito difícil: viver e crescer sem pai. Você busca referência nos seus amigos. Você busca um olhar nos seus amigos. E às vezes tenta encaixar-se na família de uma forma tranquila, quando é uma família boa, para que você possa crescer e ter a referência de um pai. Pela graça de Deus, eu tive 2 bons amigos, onde o pai era pastor. E aquilo me deixava um pouco mais tranquilo. Não era um traficante, não era qualquer outra pessoa que talvez me desviasse dos caminhos de Deus. Toda a minha família sempre foi católica, Mas aos 13 e pouco, 3 meses, 13 anos e meio, meu pai falece. E aí, de repente, a assistente social da empresa chega até a casa da minha mãe e vê minha mãe com super jovem, 5 filhos, o mais velho 14,5 e a mais nova com 1 aninho e meio. E ela fala: e agora? O que nós vamos fazer com essa família? Não tem renda, não tinha ajuda, não tinha nada, salário mínimo, para não falar miserável. E ela falou: olha, vamos colocar os 2 mais velhos no Senai. E aí naquelas mesmas semanas, eram os últimos dias de prova do Senai.
E de repente, eu e meu irmão passamos, só que o meu irmão tinha feito 14 anos e meio, e eu tinha acabado de fazer 14, e ele não podia entrar na empresa. E ele acabou não entrando, e eu acabei entrando na empresa. Nesse período, eu fui até a empresa, era a Nordon, lá em Utinga, não sei se vocês chegaram a acontecer, a Nordon, uma empresa de caldeiraria, e de repente, fui levar a minha carteira, tenho a carteira até hoje, levei minha carteira, e aí eu cheguei, olha, eu passei no Senai, legal, tá bom, você vai fazer caldeiraria. Eu queria fazer elétrica. Não, não tem elétrica, você vai fazer caldeiraria. Não tem vaga para eletricista lá, aqui para a empresa, você vai fazer caldeiraria. Tá bom, que legal, vou ajudar minha mãe, vou fazer caldeiraria. Quando eu chego lá na caldeiraria, não era bem nada daquilo. E quando eu chego 6 meses depois para estagiar dentro da Nordon, eles me colocam um cara fraquinho para bater marreta. Cara, bater marreta. Sim. Enfim, bati marreta por 5 longos anos. Marreta pesada. O pior lugar dentro daquela empresa era o setor onde eu trabalhava. E todo dia eu pedia para Deus, Deus, eu preciso. Minha mãe foi várias vezes na empresa, e eu vi ela chorando do outro lado de uma porta de vidro que tinha no banco, tentando me tirar, e o pessoal falou, não, ele vai ser, deixa ele trabalhando, ele precisa trabalhar, deixa ele trabalhar. E todo final de ano tinha festa, e nós íamos e levávamos a nossa família. E lá eu descobri a história do meu pai, quem era meu pai dentro da empresa, porque todo mundo conhecia meu pai, de verdade, todo mundo dentro daquela empresa conhecia meu pai. Ele era um peão também ali do transporte interno das peças e tudo mais. Ok, mas eu sempre pedia para Deus, Deus me ajuda, por favor. E durante esses 5, 6 anos, eu sempre falei com o diretor da empresa, passava o diretor, capa cinza, o cara mais alto, o intocável, por favor, eu sou o Miro, tudo bem? Você consegue me ajudar a me transferir desse setor para outro lugar? Eu já falei com o chefe, não, você tem que falar com o chefe. Não, tudo bem, lembra de mim, por favor, lembra de mim. Não, tá joia, tudo bem. Colega, eu sou o Miro, estou na caldeiraria, você consegue me transferir? Eu preciso ir para a traçagem, do pessoal de roupa azul, limpinha e tudo mais. E a gente, roupa azul suja, né? Que tinha que se esfregar ali nos tanques, entrar em lugares apertados e tudo mais, lixadeira, martelete. E o tempo vai passando e eu falei, meu Deus, que situação, meu Deus, me ajuda. Nunca perdi as esperanças. Aí, de repente, eu continuei fazendo eletrônica no colégio. Fui fazer o técnico de eletrônica. Eu não quero isso para a minha vida, eu vou tentar fazer eletrônica. Já gostava, antes mesmo do meu pai falecer, eu já gostava de eletrônica, mexia nos rádios, queimava os rádios lá em casa, né? Queimava, literalmente queimava. E aí o tempo foi passando, de repente, chegou um senhor nessa empresa, e os moleques da elétrica, eu falei, cara, eu preciso ir para a elétrica. Como é que você vai sair para a elétrica, né? Tinha dois outros jovens ali, a gente tinha 18 anos, e estudando, conversando com eles, falei, cara, vê se me arruma a boca lá na elétrica, né? Falei, como é que a gente vai transferir? Aí, chegou o Marcão. Quem é o Marcão? O Marcão é um engenheiro aí, ele vai construir o laboratório de eletrônica lá na elétrica. É mesmo, Camilo? Me apresenta o Marcão. Aí, de repente, o Marcão vai consertar alguma máquina lá naquela caldeiraria pesada. Ô, Marcos, eu sou o Miro, tudo bem? Está no boné aqui, eu escrevi no boné para não ter outro apelido. Então, eu sou o Miro e, cara, eu faço eletrônica. Você consegue um estagiário para mim? Você consegue um estágio para mim? Eu vou precisar... Mirinho, não dá, não tem jeito, né, Miro? Não dá. E o tempo foi passando, ele falou assim, Miro, você está me enchendo tantas paciências, vai ter um curso de elétrica e eletrônica que eu vou dar. Pelo Senai, você quer fazer? Fiz o curso, dentro da empresa mesmo. Levou 3 meses. E eu fui o melhor da turma. E só tinha eu de caldeireiro. E haviam outros 12 eletricistas. Eu fui o melhor da turma. Terminava tudo antes, fazia o melhor. Eu falei assim, essa é a única oportunidade que Deus está me dando. Aí passou o tempo, falei, Marcos, eu preciso fazer estágio. Você precisa me ajudar, eu preciso fazer estágio. Tinha 18 anos. Aí ele falou assim, cara, é difícil levar você para lá, não tem sentido levar você para lá. Mas eu vou perder 4 anos da escola, você precisa, se você puder. Aí um dia ele falou assim, Miro, é o seguinte,
já avisamos para o seu chefe, mês que vem na virada você vai lá fazer estágio com a gente. Eu falei, legal, cara, que notícia boa. Eu era o único de azul no meio dos eletricistas. E falava, Deus está me dando a única oportunidade da minha vida. Deus está me dando a única oportunidade da minha vida. Procurei ser o melhor eletricista, mesmo sendo caldeireiro. Procurei ser o melhor eletricista naquele lugar. E o tempo foi passando. Eram 30 dias de estágio. Chegou no último dia, Mirinho, aí eu comecei a dar tchau para todo mundo, despedindo todo mundo, tchau, tchau, tchau. Aí eu falei, deixa eu agradecer o Tonhão, que ele era o chefe, vou agradecer o senhor Antônio. De repente, senhor Antônio, obrigado pelos 30 dias, foi muito bom, Deus continue abençoando a vida de vocês, tal, tal. Aí ele olha para o Marcão, você não falou para ele? Não, deixei o senhor falar. Tô a sua requisição. Vai lá pegar a roupa verde. Daqui para frente você é nosso eletricista. Bom, perdi o chão, comecei a chorar, peguei a roupa verde. Ficamos ali mais por um ano dentro da elétrica. Nesse um ano foi o tempo de construir o laboratório de eletrônica. A molecada que já estava lá há anos, doidinha para entrar, louco para entrar. E eu falei, Senhor, obrigado por estar aqui na elétrica. Eu já estou de bom tamanho. Terminou, abriu a porta. Mirinho, vem que a vaga é sua. Você vai trabalhar junto comigo aqui dentro da eletrônica. Ok. Por que eu estou contando isso para você? Porque na semana passada o Marcão morreu de Covid. E o filho dele é engenheiro eletrônico. E eu precisei de alguns trabalhos do filho dele há muito tempo atrás. E aí, de repente, eu liguei para ele na semana passada e falei assim, Fabinho, o seu pai, você já conhecia a história do seu pai quando nós conversávamos, né? Vi ele algumas vezes e eu falava das histórias lá da empresa para com o pai dele. Aí, nessa, eu falei assim, cara, eu estou muito abatido pela vida do seu pai, que foi ceifada por esta doença. Mas eu vou deixar uma palavra para você. O Marcão, ele era ateu. Ele morreu ateu. Eu não consegui dar o presente de Deus para ele. Mas eu falei para o Fabinho, põe uma coisa na sua cabeça que eu nunca falei para você e, infelizmente, não falei para o seu pai. Mas o Marcão, hoje, depois dos 53 anos, que é a minha idade, eu descobri que foi o cara que Deus colocou naquela empresa para realizar um milagre na minha vida. Eu descobri que o Marcão foi usado por Deus quando eu tinha 18 anos e ele foi colocado naquela empresa. Não tem outro propósito para Marcos de ter ido para aquela empresa. Não existe outro propósito. Deus só colocou o Marcos ali para me tirar da caldeiraria e realizar aquele meu desejo de que eu deveria ir para a elétrica. E ele não deu a elétrica, ele me deu a eletrônica. Hoje, eu projeto equipamentos de biomedicina também, além das outras profissões que eu tenho. Mas eu nunca esqueço do cara. E falei para o cara, coração contrito, Deus colocou o seu pai para realizar um milagre na minha vida. Para encerrar, jovem, quem são as pessoas que Deus colocou na sua vida? E talvez você não deu o devido valor. Dentro dessa igreja, os professores de escola dominicais, que erraram uma vez só. E aí você falou, não quero mais. Não me interesso, não quero saber. Os pastores que passaram por aqui, não me atendeu naquele dia, também não quero mais, vou embora. Mas te atendeu 1 milhão de vezes, chorou com você, quando em determinados momentos você conversou das suas mágoas, das suas dores para com eles. Vou finalizar falando uma única coisa. Ele está vivo? Que tal você pegar a tecnologia e mandar um oi para ele e fazer um voto de gratidão? Onde ele estiver. E se ele já morreu? Para alguém da família dele. E o mais, volta para casa. Volta para casa. Porque a nossa geração vai para casa. Mas você, volta para casa, enquanto há tempo. Se você não voltar para casa enquanto houver tempo, pode ser que não dê tempo. Então volta para casa. Volta para casa. Porque o tempo vai passar.
e talvez não dê tempo. Não é estratégia de marketing, não. É palavra de Deus. Então volta para casa. Está em casa? Senta do lado de alguém aí que você está brigado ou coisa parecida. Pega na mão de alguém que está do lado que você, de repente, não está falando. Está distante um do outro, marido, mulher. Senta do lado de casa, por favor. Pode sentar, não tem problema, já está em casa, não tem máscara, não tem nada. Nós vamos fazer uma oração. Senta do lado. Tira o celular da mão, coloca no outro lado aí e vamos orar. Porque a nossa geração vai voltar para casa. Mas você, volta para casa. Volta para casa. Antes que não dê tempo, volta para casa. Feche os seus olhos. Vamos orar. Presbítero Wagner, vem cá, meu querido. Faça essa oração em nome de Jesus. Pode vir. Vou limpar o microfone. As pessoas estão em casa, mas você está aqui em momento de oração. Momento de oração. Tem outro microfone, pastor? Por favor. Interceda nesse momento pelos nossos jovens da igreja e os jovens do mundo, você que está em casa, isso. Louve a Deus pela vida daqueles que estão observando esse momento. Senhor meu Deus, graças te damos pela tua palavra que, ao ser ouvida, Deus, penetra nos nossos ouvidos e move os nossos corações para que nós nos despertemos, ó Deus, para que nós venhamos a cumprir aquilo que o Senhor colocou na boca do teu servo como um recado para cada um de nós na noite de hoje. Permita que essas palavras possam nos incomodar a partir do segundo seguinte, e que a partir deste momento nós possamos valorizar, ó Deus, antes de mais nada, o fato de estarmos na tua casa, o fato de nós podermos estar respirando, adorando o teu nome, glorificando a Deus, cantando louvores. Ó Senhor, quantas vezes nós nos demos conta, ó Deus, no passado, quando nós éramos totalmente livres de doenças, livres de contágios, e nós não valorizamos este momento. Pai, se nós estamos aqui ainda, primeiramente é pelas tuas misericórdias, pela tua graça que é renovada e é derramada sobre as nossas vidas todos os dias. Ajuda-nos a fazer diferente, Pai. Ajuda-nos a partir deste momento levarmos mais a sério a tua palavra, valorizar realmente ao que merece a nossa atenção, nos desprender, ó Deus, de tantas coisas que o mundo coloca nas nossas mentes e que só trazem atraso, que só nos fazem ficar mais longe de Ti. Senhor, coloca na nossa mesa espiritual o Teu pão, para que a Tua palavra nunca venha faltar na nossa vida, para que um salmo de louvor e agradecimento sempre esteja guardado na nossa mente e no nosso coração. Pai, a sociedade está aflita, está angustiada. São tantas as más notícias, ó Deus, mas nós temos a boa notícia no nosso coração. E a boa notícia diz que o Senhor ressuscitou, que o Senhor foi pregado naquela cruz e aquilo não foi em vão. Foi para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, Pai. Ajuda-nos a carregar essa notícia no nosso coração, na nossa mente, mais do que isso, a alegrar a sociedade e todos aqueles que estão aflitos, dizendo que o Senhor é o nosso Deus, dizendo que a Tua graça nos basta. Santo Deus, amado Pai, eu não sei o que
cada um aqui, nessa igreja e na igreja reunida nas casas, nos lares, estão guardando em seus corações neste momento, mas o Senhor conhece a cada um. Por isso nós lhe pedimos, pelas suas misericórdias, pela sua graça, que o Senhor esteja sarando relacionamentos, restaurando relacionamentos, sarando feridas que não cicatrizavam. Que o Senhor esteja, Deus, colocando a paz no coração de cada um que ouviu e que está meditando sobre a Tua palavra nesse instante. Uma paz que nenhuma doença, nenhum bandido, nenhuma falência pode tirar, porque é uma paz que está enraizada no nosso coração, que só o Senhor pode dar, Pai. Por isso nós lhe pedimos, faça morada nas nossas mentes, no nosso coração. Jovem, assim como o teu servo, o servo do Senhor, pregou nessa noite, não abra mão, ó Deus, desse privilégio. São tantas as pessoas que estão sendo ceifadas, são tantas as famílias que estão chorando neste momento. Não deixe de lado esse privilégio que é de estar na casa do Senhor, glorificando o nome dEle, exaltando o nome dEle. Permita, Senhor Jesus, que nós nos lembremos, sim, da Tua palavra e que nós a coloquemos em prática a partir deste momento. Nós não sabemos se vamos estar aqui no dia de amanhã, não sabemos se no domingo que vem o Senhor vai permitir que nós estejamos aqui, mas o que nós sabemos é que se nós partirmos daqui, nós estaremos no lar, nós voltaremos para nossa casa, e é uma casa preparada para cada um daqueles que confiam no Teu nome. Por isso nós lhe pedimos, tem misericórdia de nós, ó Deus, e não deixe que nós perdamos as oportunidades de falar do Teu nome enquanto podemos. Fica conosco, abasteça o nosso coração com a Tua esperança e derrama a Tua graça sobre cada família dessa igreja, sobre cada familiar que ainda tem alguma dúvida sobre o Seu senhorio. É isso que nós lhe pedimos, é o que nós oramos, não no nosso nome, mas no nome precioso do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor.